Como é que um império, uma estrutura de poder que durou décadas, pode simplesmente desaparecer? Em menos de uma semana e de um jeito tão rápido, tão silencioso. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar bem de perto os dias que levaram a essa ruptura. É um fato que impressiona, né? Em questão de dias, todo um sistema político foi substituído. E isso, claro, levanta a grande questão que a gente vai analisar aqui. O que, afinal de contas, aconteceu naqueles dias de novembro? Bom, para entender o fim, vamos começar uns dias antes. O cenário era de pura opulência, uma monarquia que parecia super segura de si, mas que, na verdade, estava completamente alheia ao seu colapso iminente. Pensa só na cena, um baile extravagante com mais de 2.000 pessoas. Foi a última grande festa pública da família real, um evento em homenagem a oficiais chilenos. O clima era de pura celebração, mas nos bastidores, a realidade política era completamente outra. A ironia dessa situação é tremenda. Enquanto a realeza e seus convidados se divertiam, os líderes militares estavam em reuniões secretas, finalizando os planos para derrubar todo mundo. Aquela festa, na verdade, era só uma fachada para uma conspiração que já estava a todo vapor. Uma mudança tão grande assim não acontece da noite para o dia, né? Foram basicamente três forças principais, com interesses bem diferentes, que acabaram se unindo contra a coroa. Vamos dar uma olhada em como essa aliança se formou. Cada grupo tinha o seu motivo. Os fazendeiros se sentiram traídos pela abolição sem nenhuma indenização. As classes médias urbanas queriam um país mais moderno, parecido com outros da época. E os militares? Bom, eles queriam um protagonismo político que a monarquia não lhes dava. E eram justamente eles, os militares, que tinham a força para liderar o movimento. A partir daqui, a história acelera. A tensão começa a aumentar e a gente se aproxima do clímax. É quase uma contagem regressiva para o fim de uma era. O papel do Marechal Deodoro aqui é fascinante. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro II e hesitou bastante. O que virou o jogo foi um boato de que ele seria preso. Foi a gota d'água. E no dia 15, o movimento foi surpreendentemente pacífico. O gabinete do primeiro-ministro foi deposto e o império acabou, sem resistência. A reação do imperador mostra o quanto a situação parecia sem volta. Ele simplesmente aceitou o destino, recusando não só o dinheiro, mas também qualquer ideia de lutar para retomar o poder. Isso só reforça a total falta de resistência à ação dos militares. E aqui a gente chega no ponto central dessa análise. Vamos sair um pouco dos eventos do golpe para tentar entender a verdadeira natureza dele. A palavra revolução talvez não seja melhor para descrever o que aconteceu. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se um regime caiu e outro nasceu, o normal seria esperar uma grande participação popular, o povo na rua. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Olha que interessante. O próprio nome do novo governo, República, vem do latim res publica, que significa a coisa pública, algo que pertence ao povo. Mas a realidade do Brasil de 1889 bate com essa definição? A conclusão a que muitos historiadores chegam é clara. Não foi um levante popular. Foi, na verdade, um golpe silencioso. Uma troca de poder entre a elite que apoiava a monarquia e uma nova elite formada por militares e grandes fazendeiros. A população, em geral, assistiu a tudo de camarote. Com o poder nas mãos, os novos líderes agiram bem rápido para estabelecer sua autoridade e colocar em prática sua visão de país. Vamos avançar um pouco e ver como o Brasil foi reestruturado a partir daí. As medidas do governo provisório de Deodoro foram muito diretas. Eles basicamente redesenharam o mapa político do Brasil, transformando as antigas províncias em estados com mais autonomia. Além disso, estabeleceram a separação entre a Igreja e o Estado, um dos pilares da nova nação que eles queriam construir. A mudança não foi só na política, foi também simbólica. O poder deixou de vir de uma figura, o imperador, e passou a vir de um documento, a Constituição. E o novo lema da bandeira, Ordem e Progresso, veio direto da filosofia do positivismo, uma corrente de pensamento que valorizava a ciência e a ordem social e que tinha muita influência entre os novos líderes. E olha só que fato curioso para a gente ter uma ideia da correria que foi aquele momento. A primeira bandeira da República era bem parecida com a dos Estados Unidos, mas ela durou pouquíssimo tempo, só 4 dias. Logo depois foi substituída pela que a gente conhece até hoje. E assim a gente termina com essa reflexão. O Brasil se tornou uma república, uma coisa pública. Mas pensando em como tudo aconteceu, um golpe de elites com quase nenhuma participação popular,
A pergunta que fica no ar é: no seu nascimento, essa república era mesmo um assunto de todo o povo?